Bom, geralmente, quando a gente pensa no mundo jurídico, a expectativa é sempre de uma precisão cirúrgica, né? Quase matemática. Uhum, exato. Tipo uma fórmula de engenharia civil projetando uma ponte, sabe? Isso. Um contrato é quebrado, aí a cláusula mostra a penalidade, o juiz aponta a regra e a consequência vem de forma automática, bem fria e calculada. É, a nossa mente humana busca ativamente esse conforto, né? Essa categorização em caixas com etiquetas super claras. Mas o processo judicial opera numa frequência muito mais ruidosa. Muito mais bagunçada, né? Com certeza. A realidade lida com comportamentos imprevisíveis o tempo todo. Então o direito precisa, tipo, moldar as estruturas dele para tentar capturar essa complexidade, mas sem quebrar o próprio E sistema. o ponto de colisão mais fascinante, pelo menos para mim, entre essa rigidez matemática e a desordem do mundo real, acontece bem na porta de entrada da justiça. Uhum. O momento exato em que um conflito precisa sair da vida real e virar um processo de fato. Exatamente. E hoje, a nossa missão nessa imersão aprofundada é justamente entender quem pode bater nessa porta. A gente trouxe uma pila de materiais incríveis para isso. Nossa, sim, material de peso. Pois é, temos as notas analíticas do professor Arthur Vieira e os comentários super aprofundados de juristas como Marinoni, Mitidiero e o Nelson Neri. E, lendo de tudo isso, fica muito evidente que o artigo 70 do Código de Processo Civil não é só uma regrinha burocrática, sabe? No mesmo. Ele estabelece a fronteira real entre você ter um direito no papel, na teoria, e ter o poder tangível de, tipo, exigir isso do Estado no mundo real. É uma história sobre maturidade e inclusão social e até sobre o que a gente chama de fantasmas jurídicos ganhando vida nos tribunais. Essa definição é muito boa, porque essa fronteira é a verdadeira espinha dorsal do acesso à justiça. E, bom, o que todas essas fontes demonstram de forma unânime é que a capacidade processual não é tipo um interruptor que simplesmente liga e desliga. Ah, não. Passa longe disso. O sistema constrói estratificações, né? Ele fragmenta a nossa maturidade em camadas muito específicas de autonomia. Camadas que vão medir quem pode agir, quem precisa de proteção e quem necessita de um tradutor técnico para se fazer ouvir. Uhum. E o que mais me chama a atenção no texto do Marinoni é justamente como o sistema jurídico é obcecado por essa divisão em três grandes degraus. Sim, a tal da escadaria da justiça. Porque não basta simplesmente existir. Pois é, a base de tudo, o primeiro degrau, é a capacidade de ser parte. É uma aptidão abstrata, Que abrange de tudo um pouco, né? de tudo, desde uma gigantesca holding multinacional até um bebê, ou tipo um nascituro, um feto, reflete a personalidade civil de forma bem passiva. O simples fato de ser um sujeito de direitos atrai essa capacidade. Tá, e para quem tá ouvindo, a gente visualizar melhor, pensa nisso como ter um nome na lista VIP de um evento, Adorei essa analogia. né? A capacidade de ser parte garante que você existe naquele universo. Seu nome está na porta. Mas aí vem o segundo extrato, que exige ação. Que é o núcleo do nosso debate de hoje, o artigo 70, a capacidade de estar em juízo. Que seria, voltando para a analogia do evento, você ter idade suficiente para entrar, ir até o balcão e pedir sua própria bebida sem precisar dos seus pais. Exatamente. Impõe um filtro de autonomia, né? Não é mais só aguentar os efeitos de um processo. É ter o discernimento legal para praticar os atos por conta própria. Que geralmente o direito civil ancora ali nos 18 anos. Isso. Nos 18 anos ou naquelas hipóteses de emancipação, casamento ou assumir um emprego público. Cria-se o pressuposto de que, a partir desse marco, a pessoa entende as consequências de brigar na justiça. Uhum. Só que aí o funil aperta ainda mais com o terceiro degrau. A capacidade postulatória. Exato. Você tá lá no evento VIP, tem idade para ir pro balcão, mas aí você descobre que precisa de um tradutor oficial, porque o barman só fala um idioma absurdamente técnico. Nossa, um idioma cheio de ritos e preclusões que, tipo, o cidadão comum não faz ideia de como funciona. E esse tradutor é o advogado ou o Ministério Público, certo? Mas, por que exigir isso? Não parece que a justiça está criando uma barreira gigante para a população? Esse é um questionamento super frequente.
Mas a leitura do Marinoni e do Mitidiero mostra que o objetivo estrutural disso é garantir o princípio da paridade de armas. Paridade de armas. Explica melhor isso. É que assim, o processo não é um bate-papo informal, é uma arena. Tem regras rígidas. O sistema exige advogados não para afastar as pessoas, mas porque lançar um leigo sozinho contra, digamos, o departamento jurídico de um banco gigante... Seria um massacre processual institucionalizado. Um massacre. O advogado é um escudo técnico, sabe? Ele serve para equilibrar balanças que, por natureza, são muito desiguais. Então a capacidade de estar em juízo é a autonomia do indivíduo. Mas a capacidade postulatória é, na verdade, um filtro de segurança do próprio Estado. Protege a integridade do contraditório. Se as partes não argumentam no mesmo nível técnico, a decisão do juiz acaba enviesada pela diferença técnica e não pela verdade dos fatos. Fascinante. Mas aí, a coisa fica curiosa quando a gente olha para quando essa regra é deixada de lado. Quando a exceção vira regra. Ah, as válvulas de escape do sistema. Isso. Porque, lendo Nelson Neri, ele detalha que existem situações onde o tradutor oficial, o advogado, é dispensado. Nos juizados especiais, por exemplo, para causas de até 20 salários mínimos. Exato. E na justiça do trabalho para o empregado ou no habeas corpus. Parece que a urgência de certos direitos fala mais alto que a doutrina técnica, né? Sem dúvida. A dogmática processual cede espaço para a realidade. No habeas corpus, a gente está falando de liberdade de locomoção, o núcleo duro da dignidade humana, né? Poxa, exigir que alguém preso injustamente precise achar um advogado para só então conseguir pedir ajuda do Estado seria um absurdo. Um contrassenso constitucional enorme. E nos juizados especiais, que são causas de menor valor, a arquitetura ali presume que a narrativa simples dos fatos já basta para o juiz resolver a situação, barateia e acelera tudo. Mas mudando um pouco o foco dessas exceções, tem um ponto que o Neri levanta que me deixou com a pulga atrás da orelha. Qual deles? A tal da personalidade judiciária. Porque a gente pensa que para entrar com um processo tem que ser uma pessoa física ou uma empresa com CNPJ e tudo bonitinho, né? É o que faz sentido na intuição comum, claro. Mas e os condomínios? O espólio de alguém que faleceu? A massa falida? Eles não têm personalidade civil no papel. São o que a lei chama de entes despersonalizados. É aí que o direito abraça os fantasmas, né? O pragmatismo fala mais alto. Imagina que um pedaço da fachada de um prédio cai em cima do seu carro. Prejuízo na certa. Eu vou querer processar. Pois é. Mas o condomínio em si não é uma pessoa no registro civil. Aí imagina se a lei exigisse que você processasse individualmente todos os 200 moradores daquele prédio. Nossa, ia travar a justiça inteira. Eu ia desistir do processo. Exatamente. Por isso a lei dá para esses entes uma máscara processual, uma personalidade judiciária. O legislador cria um sujeito artificial temporário, tipo o condomínio, e bota um administrador, como o síndico, para encarnar essa capacidade perante o juiz. É a ficção jurídica salvando o mundo prático, de concreto e aço. Muito bom. Mas olha, tem uma provocação que o Nelson Neri faz que é genial. Sobre o jovem de 16 anos. É essa mesmo. Para quem está acompanhando, pensa nisso. As fontes dizem que um jovem de 16 anos não tem capacidade civil plena, certo? Certo. Para ele assinar um contrato civil ou comprar um carro, ele precisa da assistência dos pais, senão o negócio não é válido. Exato. Porque a lei quer proteger o patrimônio dele contra a inexperiência de mercado. A lei assume que ele é imaturo. Só que esse mesmíssimo jovem de 16 anos, se tiver título de eleitor, ele pode entrar sozinho, sem pai nem mãe, com uma ação popular contra um ato de um político que está prejudicando o dinheiro público. É um paradoxo brilhante. Total. Como que o direito considera o garoto imaturo para assinar um contrato de aluguel, mas dá autonomia total para ele processar o Estado sozinho? De onde vem isso? Aí que tá a mágica da coisa. A capacidade processual não é uma cópia carbono do direito civil. A ação popular é controle democrático. A capacidade do jovem não vem da idade dele, mas da condição política de eleitor. Ah, entendi. Porque a Constituição já deu para ele a responsabilidade de escolher o presidente da República nas urnas. Exatamente. Se o sistema confia nesse jovem de 16 anos o peso de decidir o futuro do país no voto,
Negar a ele a autonomia para fiscalizar na justiça esses mesmos políticos seria uma esquizofrenia institucional. Uma contradição bizarra, né? Total. O processo é sofisticado bastante para empoderar o cidadão exatamente na área que a Constituição já deu voz para ele. A urna valida tudo. A capacidade civil e a capacidade eleitoral correm em trilhos paralelos e a justiça vai saltando entre eles. Isso mesmo. É a vitória da coerência do sistema sobre a regra dura da idade. E, falando em como a lei evolui para dar voz às pessoas, a gente não pode ignorar a Revolução de 2015. O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uma mudança drástica e super-humanitária. Lendo as notas do professor Arthur Vieira, fica claro que isso implodiu uma tradição de quase um século no direito brasileiro, né? Implodiu completamente. Porque, pensa bem, antes de 2015, o direito via a deficiência intelectual ou mental através de um viés que o professor Vieira chama de viés patrimonialista. Ou seja, a preocupação era só com o dinheiro e os bens da família. Exato. O Estado olhava para a pessoa com deficiência como uma ameaça ao patrimônio familiar. Então a resposta era dura, interdição severa, a pessoa virava absolutamente incapaz para o direito civil. Era praticamente uma morte civil. A pessoa perdia o direito de gerir a própria vida, os afetos e, claro, perdia a capacidade de estar em juízo sozinha. Um curador assumia tudo. A proteção anulava o ser humano. Nossa, é muito pesado isso. Mas aí vem o Estatuto em 2015 e muda a regra do jogo. A deficiência deixou de ser sinônimo de incapacidade absoluta, certo? Certo. A regra hoje é a capacidade existencial plena. E aí entra a figura maravilhosa da tomada de decisão apoiada. Isso me lembrou uma analogia muito boa que eu pensei lendo os textos. Antes, o Estado simplesmente arrancava o volante das mãos da pessoa com deficiência intelectual e dava para outra pessoa dirigir, que era o curador. Perfeito. Agora não. A lei permite que a pessoa continue no banco do motorista, guiando a própria vida, mas o sistema coloca um copiloto, duas pessoas de confiança, na verdade, ali no banco do lado, para ajudar na navegação das estradas mais complexas. Nossa, é exatamente isso. O volante continua com a pessoa. É o resgate do protagonismo. O professor Vieira até usa uma expressão em latim para isso. A recuperação da persona standi judicio. Que chique. O que significa na prática? Significa o direito de estar de pé perante a jurisdição, falando em seu próprio nome. O processo civil abandonou aquela ideia de que proteger alguém é tirar a voz dela e se alinhou de vez com os direitos humanos. É uma visão de pura dignidade, né? Mas assim, com tanta regra, idades, emancipações, condomínios, decisão apoiada, a chance de alguém errar nessa papelada toda ao entrar com um processo é gigante. Gigante! Erros acontecem o tempo inteiro. E aí eu faço papel de advogado do diabo aqui para quem está escutando. Se uma pessoa sem a capacidade correta entra no tribunal de um jeito irregular, tipo um menor de idade, sem assinatura do pai, o que acontece? Tudo é jogado no lixo? Bom, a intuição diria que sim, né? Afinal, se a regra do artigo 70 é um pilar, o erro deveria anular tudo. Mas o direito moderno tem uma visão mais instrumentalista. O Marinoni é super claro nisso. Ele diz que a capacidade processual é um pressuposto sanável. Sanável, ou seja, dá para consertar. É o tal do regime de sanabilidade do artigo 76 do Código. Isso. O juiz hoje tem um dever de cooperação. A lei proíbe que ele simplesmente feche as portas e extinga o processo de forma abrupta. Ele tem que pausar o jogo. Exato. Ele pausa o processo e dá um prazo razoável para que a pessoa conserte o defeito. Chama o tutor do menor, junta a procuração que faltou, enfim. Mas, peraí, vou insistir na minha provocação. Se a falta de capacidade é uma falha tão grave, por que a justiça é tão boazinha de dar esse prazo? Isso não enfraquece a própria regra do artigo 70? É uma pergunta justa. Mas a gente tem que lembrar que o processo não é um jogo de tabuleiro focado em eliminar o adversário na primeira escorregada nas regras. O objetivo final do processo não é ser um labirinto burocrático. Entregar o direito. Exato. A finalidade é a resolução do mérito. Mandar a pessoa embora só por causa de uma assinatura e obrigar ela a recomeçar tudo do zero no dia seguinte seria um desperdício de tempo e de dinheiro público.
priorizar a cura desse defeito prova que o sistema valoriza o acesso à justiça acima do puro formalismo. Tá, entendi. Mas imagino que essa paciência toda tenha um limite. O que rola se o juiz dá o prazo, manda consertar e a pessoa simplesmente ignora? O juiz fica esperando para sempre? Ah, não, de jeito nenhum. A paciência tem limite e a punição é cirúrgica quando o desinteresse fica claro. Aí as travas de segurança definitivas são ativadas. A guilhotina desce. Desce e vai depender de quem foi que ignorou a ordem. Se a falha é do autor da ação, a pessoa que está processando, e ela não arruma o erro, o juiz declara a extinção do processo sem resolução de mérito. O ataque é frustrado. Perdeu a viagem. E se for o réu que está irregular e se recusa a ajustar a papelada? Aí a sanção é draconiana. Aplica-se a revelia, o réu perde a voz no tribunal e o juiz passa a presumir como verdadeiros os fatos que o autor contou. Ou seja, a tolerância existe para incluir, mas a punição severa mostra que o artigo 70 é uma regra de ordem pública. Não dá para simplesmente ignorar a capacidade processual na hora do julgamento. Muito interessante. A gente vai costurando todas essas soluções ao longo do tempo e percebe que o processo civil está muito longe daquela visão engessada que as pessoas têm. Com certeza. O artigo 70 não é só um crachá que você mostra na porta. Ele é um reflexo direto de como a sociedade enxerga quem tem poder de fala. Uhum. A gente viu as proteções contra grandes empresas corporativas, garantindo a paridade de armas. Vimos a praticidade que inventou máscaras jurídicas para o seu condomínio poder processar alguém. E a maturidade constitucional dando autonomia para o jovem eleitor. Isso. E o resgate histórico da dignidade das pessoas com deficiência, tirando aquela opressão do viés patrimonialista. É muita coisa para uma regra só. É um mapeamento formidável de como o direito consegue se adaptar às mutações da sociedade. E, sabe o que é mais instigante nisso tudo? O quê? Pensar no futuro. Essa fluidez da lei inaugura debates que a gente mal consegue prever para as próximas décadas. Porque, pensa comigo, se o sistema já foi elástico o suficiente para criar personalidades judiciárias para condomínios e heranças que não têm vida própria só para fazer a vida urbana funcionar, qual vai ser a próxima fronteira? Para mim, ela já está se desenhando nos laboratórios de tecnologia. Espera, você está falando de inteligência artificial. Exatamente. Como a dogmática processual clássica vai reagir à expansão exponencial das novas inteligências sintéticas. Nossa, essa é uma colisão inevitável, né? O processo civil tradicional batendo de frente com autonomia de códigos e algoritmos. É esse o ponto. Imagina sistemas complexos de inteligência artificial gerindo fortunas na bolsa de valores. Ou aquelas organizações autônomas descentralizadas, as DAOs. Que rodam sozinhas em blockchain sem nem ter um chefe humano direito. Isso. E quando um contrato inteligente, executado por essas estruturas, der problema e causar um prejuízo gigante no mundo físico? Quem vai ter a persona stand em judício? Nossa. Será que a gente vai ver o artigo 70 ser adaptado de novo, criando uma nova ficção jurídica para dar responsabilidade processual para esses códigos? Permitindo que uma IA vá a juízo sozinha, de forma independente para defender o próprio algoritmo? Olha, isso exigiria repensar absolutamente tudo o que o direito brasileiro entende como sujeito. A lista VIP lá daquele evento que eu falei no começo não seria mais só de humanos ou empresas. A gente estaria botando na lista redes neurais descentralizadas tomando milhares de decisões por segundo, sem pulso, mas com impacto financeiro e social gigante na vida real. Fiquei chocado agora. Mas o direito sempre precisou correr atrás dos fatos, né? A verdadeira questão não é se isso vai chegar nos tribunais. É qual modelo de capacidade processual a gente vai ter que inventar para não colapsar diante de tanta complexidade técnica. Bom, esse é um convite muito denso para a mente de quem acompanha a nossa imersão continuar decifrando as engrenagens ocultas do sistema. Sem dúvida. Agradecemos demais a companhia nessa jornada de pensamento analítico de hoje. Que a exploração desses fundamentos mantenha o senso crítico de vocês sempre afiado. Porque, como ficou claro aqui, por trás daquela poeira das regras processuais e do jargão chato, estão operando as decisões mais profundas da nossa sociedade sobre
quem tem o direito de existir e de revidar diante do Estado. É isso aí. E continuem questionando sempre o que parece absoluto. Com certeza. Lembrem-se que a porta da jurisdição pode até parecer ser feita de madeira sólida, mas quem segura a chave para girar a maçaneta é o reflexo vivo e em constante mudança de todos nós. Até a próxima análise profunda, pessoal.